Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e essa é a segunda aula da disciplina de TCC do curso técnico em contabilidade da Escola Técnica Estadual José Feijó. Hoje nessa aula eu vou falar sobre a estrutura do TCC. Bom, pela NBR 14.724/2005, a estrutura de um trabalho de conclusão de curso compreende três partes fundamentais: as pré-textuais, as textuais e as pós-textuais. Bom, os elementos pré-textuais são a capa, a folha de rosto, o termo de aprovação, a dedicatória, os agradecimentos, o resumo no caso em inglês, né, e o sumário, né. Depois nós temos os elementos textuais, né, que são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né, onde no caso, né, quem for escrever a monografia vai desenvolver realmente o trabalho, né. E depois nós temos os elementos pós-textuais, né, que são as referências bibliográficas, o glossário, que é opcional, e os apêndices e anexos, né. Os elementos pré-textuais, né? Essa parte é composta por elementos que antecedem o texto principal do trabalho, né? Então a capa, a folha de rosto, o termo de aprovação, e aqui eu coloquei em vermelho, né, agradecimentos, dedicatória, que não são obrigatórios, né? O resumo, a palavra-chave, né? Então as palavras que nós vamos utilizar para uma busca, no caso fosse no Google, por exemplo, né, vai escrever ali as palavras que seria utilizado para pesquisar, né? E o sumário, né? Desses elementos, os que são obrigatórios de acordo com a NBR 14.724 são a capa, a folha de rosto, né, então o termo de aprovação, o resumo, a palavra-chave e o sumário, né. Então veja que eu tirei aqui agradecimentos e dedicatória, né. Então aqui seria como seria a apresentação desses elementos pré-textuais, né. Então aqui eu tenho a capa, depois logo em seguida vem a folha de rosto, né, o termo de aprovação, a dedicatória, agradecimentos, o epígrafe, o resumo, né, o resumo em inglês aqui e o sumário, né. Então na capa, né, esse até foi um exemplo que eu utilizei do meu TCC, da licenciatura em matemática, né, como exemplo aqui. Então eu vou ter o nome da instituição de ensino, o nome dos autores, o título do trabalho, o título do assunto abordado, né, e o local e a data, né. Então é bem o que está aqui, ó. Na folha de rosto, né, compõe os elementos essenciais da identificação do trabalho e deve apresentar as seguintes informações, né? O nome da instituição de ensino, né, no caso aqui a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? O nome do autor centralizado, né? O título do trabalho, a nota indicando a natureza acadêmica do trabalho, alinhada à direita, logo abaixo do título do trabalho, né, aqui, né? E o nome do orientador abaixo da nota anterior, né? Tá? Então, trabalho de conclusão de curso apresentado Paulo de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como exigência, né, parcial para obtenção do título de licenciatura em matemática, né? E aqui o nome da orientadora, né, aqui embaixo, né? O termo de aprovação, né, é o elemento obrigatório que contém o nome da instituição, o nome dos autores do trabalho, o título do trabalho e a data da aprovação, com o nome e assinatura da banca examinadora e o local e a data, né. No resumo, este elemento obrigatório deve ser constituído de uma apresentação concisa, né, feita pelo próprio autor, dos pontos relevantes do conteúdo e das conclusões do trabalho. Aqui uma coisa muito importante, que não deve ultrapassar 250 palavras, né? Então pode medir no editor de texto, né, por exemplo, no Word, né, selecionar ali todas as palavras e ver quanto vai dar, né? Não pode ultrapassar 250, mas também não pode ser muito pouco, né, para não ficar estranho, de repente lá tem um resumo com uma linha só, né? Não fica legal, né? Mas tem que ter esse cuidado aqui, né? Então isso segue as normas, né, conforme a NBR 6.028, que trata de resumos, né? Então aqui tem o resumo do meu TCC, né, como um exemplo, e aqui as palavras-chave. Você pode ver que eu coloquei, o meu era sobre as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, né, no ensino, e aqui as palavras-chave que você utilizaria para pesquisar, né, a tecnologias de informação e comunicação, tecnologias no ensino de matemática. E aqui a versão em inglês, né.
No sumário, né, eu vou ter a enumeração das principais divisões e seções e partes do trabalho acompanhada dos respectivos números das páginas. Mais informações sobre a elaboração de um sumário pode ser obtido na norma BNT NBR 6027/2003. Então aqui tem um exemplo, tem que ter o cuidado, né, de tu seguir uma numeração aqui, quando tu tiver os subtítulos ali colocar, né, 5.1, 5.2, 5.3, se tu tiver, que nem o caso aqui do 7, né, planilhas eletrônicas didáticas, né, experiências com planilhas eletrônicas didáticas, aí depois dentro disso eu tenho um outro subtítulo que é a geoanalítica didática, então que seria 7.1.1, né, você tem que se cuidar muito esse detalhe, né, e a página onde está localizado esse título, né? Se a pessoa quer ir direto naquele assunto ali, ela vai procurar pela página, né? Os elementos textuais, né, os componentes dos elementos textuais são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O texto refere-se à parte do trabalho em que o assunto é desenvolvido e pode ser distribuído em seções numeradas progressivamente conforme as partes e os capítulos. Isso foi o que eu mostrei anteriormente ali, né? A introdução, a parte inicial do texto, que deve assinalar a relevância e o interesse do trabalho pesquisado, enunciando de forma clara e concisa seu tema, seu problema, sua tese e os procedimentos que serão adotados para desenvolver o raciocínio, segundo o Severino 2001. Então, o desenvolvimento ele vai seguir as normas, né, a norma 14.724 de 2005 e a parte principal do texto, lá onde vai ter toda a explicação de como foi feito, né, o trabalho de conclusão de curso, né? Ele contém exposição ordenada e pormenorizada do assunto, dividida em seções e subseções, que variam em função da abordagem do tema e do método, né? O termo desenvolvimento não deve ser usado como o título do capítulo, né? Então tu vai ter lá a parte onde vai começar a falar do assunto que tu está tratando, né? Então não precisa escrever, né, desenvolvimento, né? Não é necessário. Sugere-se os seguintes passos. Para trabalhos com coleta de dados, objetivos, metodologia, resultado, discussão e conclusão. Para trabalho de pesquisa bibliográfica, objetivos, revisão da literatura e conclusão. Para projetos que envolvam diagnóstico, prognóstico, objetivos, justificativa, metodologia, diagnóstico, prognóstico e cronograma. A conclusão, né, que é o final então do meu TCC, do trabalho de conclusão de curso, né, parte final no texto, a qual se apresentam conclusões correspondentes aos objetivos ou hipóteses, né, segundo as normas, né, brasileiras, né, 14.724 de 2001. Né. Então aqui seria um geralzão, né, onde eu tenho a introdução, ali o desenvolvimento e a conclusão. Os elementos pós-textuais, os componentes dos elementos pós-textuais são referências, glossário, apêndice e anexos, né? Então, as referências bibliográficas são aqueles elementos obrigatórios que compreendem a relação detalhada de todas as obras consultadas, citadas e ou transcritas no desenvolvimento de acordo com a NBR 6023 de 2002. Pode ser apresentada em ordem alfabética ou numérica, né? Então aqui eu coloquei alguns exemplos de referências bibliográficas que foi colocado no meu relatório, né, no meu TCC, né? Bom, então aqui eu coloquei uma indicação de site, caso queira utilizar, né, para construir automaticamente essas referências, né? Então aqui entrando nesse site referência bibliográfica.net, vai aparecer essa opção, né, o tipo de publicação, vai selecionar aqui, né? E aí então nós vamos escolher ali bibliografia, né? Após escolher bibliografia, vai abrir essa outra janela aqui, né? E aí nós vamos escolher entre a opção internet ou impresso, ou seja, dependendo de onde tu tirou a informação, né? Se foi da internet, de uma página na internet, ou se foi de um livro, né? Ou de algo impresso, ou de um artigo, né? Então aqui vai ser feita essa escolha. Então, no caso, eu vou pegar o exemplo aqui de impresso, né? Vamos supor que eu peguei de um livro, né? E esse livro só tem um autor, né? Pode ter 2, pode ter 3, pode ter mais de 3, né? Então, após escolher, né, eu vou ter essas opções aqui para preencher. No caso, um autor só, eu escolhi o livro de estatística, né, como exemplo, do Antônio Arnaud Crespo. Tá? Então aqui eu vou colocar os 2 primeiros nomes dele e aqui o sobrenome nessa outra janelinha, né? O título, Estatística Fácil,
depois aqui a edição, era a 15ª edição, essa informação tem logo depois da capa, né? O local, São Paulo, estado de São Paulo, a editora Saraiva, o ano 1997 e o número de páginas que tem, 224. E o volume aqui, o primeiro volume, né? Após então preencher todos os dados, eu vou clicar aqui em gerenciar referência e ele vai me gerar a referência, ó, aqui, ó, Crespo, né, vírgula, normalmente a letra maiúscula aqui, né, certamente a letra maiúscula aqui no início, seria o sobrenome dele, o Antônio Arnaud, o nome do livro, né, a edição, o local, né, a editora, o ano, o número de páginas e o volume. E aí é só copiar aqui, pode baixar no formato do Word, né, ou né, copia aqui e já cola direto no teu TCC, né? Então já está pronto aqui a referência, né, de acordo com as normas, né? É uma maneira bem fácil de tu fazer a referência, né? Isso pode então ser feito também pelas referências bibliográficas de site, né? Bom, depois nós temos aqui o glossário, né? É um elemento opcional formado por uma lista em ordem alfabética com significado de palavras ou expressões utilizadas no texto, de acordo com a especialidade técnica. Então ali, por exemplo, se eu estou tratando, vamos supor, na estatística, né, eu tenho uma série de simbologias, né, por exemplo, o somatório, né, a letra sigma, né, a letra grega sigma, né, então eu vou colocar ali sigma significa o somatório, né, seria alguma coisa que eu posso colocar no glossário, né. Então os apêndices e anexos são elementos também opcionais apresentados no final do trabalho, né. Os apêndices são complementos ao texto como continuidade de argumentação de algum autor, né. Os anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação para o texto, como ilustrações, mapas, estatutos, gráficos, fotografias e outros, né? Os apêndices e anexos devem ser identificados por letras maiúsculas e seus títulos. Os elementos pós-textuais são distribuídos pela ordem na seguinte maneira, né? Então, referências bibliográficas, depois vem o glossário, depois vem os anexos e o apêndice.